Eu quero, antes de responder a sua pergunta, já que você fez três observações a respeito do tarifaço do Donald Trump, né? A primeira que você coloca, não é que o Trump diz que existe uma relação comercial injusta. Essa primeira não se sustenta, não é? Verdade. E não se sustenta de uma maneira muito simples, né? No comércio bilateral com os Estados Unidos são superavitários, o Sem Brasil é dúvida. deficitário, portanto, a gente importa mais deles do que exportamos para eles. Então, o primeiro tópico, a primeira afirmação, Cai ela por não se terra. sustenta nos fatos da realidade. A segunda, dele dizer que, e na verdade não foi apenas ele disse, né? Ele deixou claro que ou né, o Brasil, na carta que ele enviou ao presidente Lula, né, de uma petulância e arrogância sem paralelo na história recente da diplomacia mundial, né? O Trump acredita que ele é o dono do mundo. O Trump se acredita aquele fortão que anda nas praias com um pitbull e ele pode dar golpe de jiu-jitsu em quem quiser e o cachorro dele pode atacar quem quiser. Claro que isso dá certo, porque o Brasil é um país muito frágil perante os Estados Unidos. Outros países também são. Mas nessa sua segunda pergunta, né, nesse segundo ponto da sua primeira pergunta, eu conecto de fato com a questão dos BRICS. Né, como você sabe, eu estou de férias, eu estou aqui em Copacabana, e nós amanhecemos num dia aqui com tudo praticamente gradil em toda a orla de Copacabana e o exército nas ruas, e eu escutava de tempos em tempos sirenes da polícia, e a Polícia Rodoviária Federal passava aqui na rua onde eu estou, né? Nós alugamos um apartamento aqui e passava porque as comitivas estrangeiras passavam em frente a esta rua aqui, depois entravam na Nossa Senhora de Copacabana para distribuir, né, as delegações estrangeiras pelos hotéis. E num dos dias eu estava com o Henrique jogando bola na praia e passaram os chineses pela areia, todos de paletó e gravata, né, e sapato, todos então trajados socialmente, mas caminhando pela areia muito próximo da água e com muitas seguranças, né? Então a gente teve aqui o bairro durante alguns dias todo cercado, todo monitorado, helicóptero, a Marinha do Brasil também, enfim. Então, assim, de fato existe uma questão dos BRICS. Por quê? Porque não só os originários dos BRICS, mas os países que vão entrar no bloco corresponderia a 40% do PIB mundial. Para você ter noção, os outros 30% é a comunidade europeia, a Europa, a União Europeia, né? Então é algo que incomoda o Trump e incomoda porque existe uma questão geopolítica básica, né? O Trump quer manter e sempre que possível aumentar o poder dos Estados Unidos frente aos outros países. Mas esse tópico 2 do que ficou do Trump, ele é inadmissível porque ele está pedindo que se pare com a perseguição e a caça às bruxas em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Claro. E não existe caça às bruxas. O que existe é um processo, inclusive um processo que está no Supremo Tribunal Federal, um processo em que o ex-presidente e outros tantos são acusados de 5 crimes. Vamos só relembrar? Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, deterioração do patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado da União. Então são 5 crimes, não é? E são 5 crimes, professor Fúvio, que muitos daqueles que estiveram na linha de frente do 8 de janeiro foram condenados tendo uma pena de até 17 anos de prisão. E uma coisa, um detalhe, né, Prandu? A gente sabe que na prática não há como tirar simplesmente o ex-presidente Jair Bolsonaro do processo. Né? Não, então. Isso não existe. É isso que eu ia falar agora. Isso. Você tem razão. Então, eu queria fazer esse paralelo. Por quê? Porque se aqueles que, digamos assim, foram os operadores, o que muita gente chama de bagrinho, daquele peixe pequeno, que estava na Praça dos Três Poderes, o que diria do ex-presidente que, junto com o núcleo duro do bolsonarismo, são considerados líderes, ou, em outras palavras, mentores intelectuais
do ato em si. Então, veja, Donald Trump se mete a falar e mandar uma carta para o presidente do Brasil, desconsiderando a soberania e a independência que existe no Brasil e deveria existir em outras democracias entre os três poderes. Uhum. Então ele fez uma ameaça explícita: ou o processo é interrompido ou o Brasil será taxado em 50% a mais em produtos. Produtos estes, professor Fúvio, que pegam firmemente o agronegócio e a indústria. O agronegócio, especialmente, você bem sabe, como eu sei, e o nosso telespectador, o nosso internauta, o nosso ouvinte, aqueles que nos acompanham, sabe que o agronegócio sempre foi e continua sendo um apoiador de primeira hora do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Fato. Então, o tópico 1 do Trump não se sustenta. O tópico 2 é uma fantasia delirante de uma mente autocrática, que é a de Donald Trump, de um populista digital da extrema-direita no quadrante ideológico em que ele se enquadra. Por isso que, inclusive, existe tanta familiaridade de Donald Trump e a família Bolsonaro. Uhum. Tanto lá quanto aqui, eles desgostam do Estado democrático de direito. E lembrando que o Trump é o primeiro presidente que assumiu com condenação nos Estados Unidos. Então, Trump é condenado. Só que nos Estados Unidos, a justiça é diferente daqui, sim. Não é? Lá não existe, por exemplo, um Tribunal Superior Eleitoral, um TSE. Então, o Trump poderia, para e passo, né, ser também considerado inelegível pelos atos do 6 de janeiro, que ocorreu a invasão do Capitólio, e lá, inclusive, houve mortes. Graças a Deus aqui não houve, mas poderia ter ocorrido pelo potencial ofensivo da ação. Então, o Trump, nesse segundo ponto, não se sustenta. E o terceiro ponto que você coloca da justificativa do Donald Trump é que o Supremo Tribunal Federal, e leia-se especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ele promove a censura e o cerceamento da liberdade de expressão. E aí a gente tem o conhecimento que a mídia Trump, que a Trump Media, uma empresa de mídia nos Estados Unidos, que tem inclusive a rede social que o atual presidente Donald Trump utiliza, é uma das big techs, como o X, do ex-amigo, né, de Donald Trump, e hoje declarado aí um inimigo, não é? Elon Musk, né? Então nem Trump e nem Elon Musk querem que as redes sociais tenham limites. E por quê? Por que não querem? Por um motivo muito óbvio, muito simples, não é? Porque os dois são empresários. E empresário quer lucro, não é? E o lucro não é feio, o lucro não é ofensivo. Só que o lucro, ele tem, neste caso, a responsabilidade. Você que é um professor que dá aula de sustentabilidade, sabe que o discurso neoclássico que dizia que a única responsabilidade da empresa era gerar lucro e cumprir a lei, hoje não mais encontra eco na realidade, que diz que a empresa deveria sim buscar o lucro, a sustentabilidade financeira, mas também olhar para o aspecto da sociedade, o campo social e o meio ambiente. Então é o que se chama de triple bottom line, que você tanto ensina para os alunos. A grande questão é que o Trump e Elon Musk querem lucrar com as redes sociais, porque eles dizem o seguinte: bom, o professor Fúvio, ele posta uma opinião. O problema é dele, não é meu. Eu apenas estou dando espaço. Então a responsabilidade é do Fúvio e nunca da rede social. Só que isso não é verdade, sabe por quê? Porque a rede social lucra a partir da lógica dos algoritmos, impulsionando discurso racista, xenofobia, pedofilia, discurso do ódio, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, todos esses discursos que levam muitas vezes a ações extremistas ganham ampla divulgação e o algoritmo capta a partir das interações. Então, veja, se as redes sociais lucram, obviamente que elas têm também responsabilidades, porque seria
o melhor dos mundos. Eu terminei agora um livro que eu vou lançar, o senhor obviamente será convidado, né? Muito obrigado. Vai ser no começo do semestre, não é? Mas eu escrevi um artigo com um professor e colega meu, né, de direito, em que a gente fala do PL 2630, que é chamado pela oposição PL da censura e por muitos o PL das fake news. Mas num dos trechos do nosso artigo, o nosso colega lá, o Maurício Felberg, né, ele faz uma pergunta, escrevendo lá, será que, por exemplo, os magnatas do petróleo gostariam de, quando começaram a explorar petróleo, ter limites à atuação? Será que aquelas grandes empresas que poderiam formar monopólios ou oligopólios gostariam de ser alcançados pela lei? Obviamente que não gostariam, mas foram. Não tem toda uma discussão, né? Você escreveu tempos atrás e gravou sobre a COP30, há toda uma discussão se nós devemos ou não explorar petróleo na Amazônia. Ah, mas o petróleo é um recurso que pode enriquecer o país, trazer dividendos, recursos, de fato. Mas e se houver uma catástrofe, um vazamento num ecossistema riquíssimo, que tem ainda, em termos de plantas e de animais, ainda que nem sequer foram pesquisados? Verdade, Você verdade. tem uma riqueza de uma vez. É uma vez decisão muito todas. difícil, né, Prandô? Agora, você nos explicou muito bem, né, os 3 argumentos que o Trump justificou. Só para sintetizar, nenhum dos 3 se sustenta sustentam à luz da realidade dos fatos que nós vivemos. Mas isso pouco importa para a militância bolsonarista. Mas eu vou deixar para falar disso depois e vou te voltar a palavra, que você ia fazer uma consideração. Perfeito, professor Prando. Como eu disse, você explicou muito bem, né, os 3 pontos que não se sustentam, mas a questão é uma só. Digamos assim, a celeuma está formada. O presidente Lula, ele já acionou no seguinte sentido, de que haverá uma reciprocidade em termos de tarifas, certo? Sim. E o Trump já se manifestou também que, caso haja uma reciprocidade por parte do Brasil, ele vai dobrar. Ou seja, mais 100% em cima. Então, obviamente, né, que eu escutei algumas análises ao longo do dia e muitos falam, quem ganha? Quem perde? Não tem quem ganha, quem perde. Ambos saem perdendo, correto, Prano? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Agora, é uma situação muito delicada, porque aonde isso pode chegar? Uma coisa é fato, quem vai pagar o preço disso? É a população brasileira. E alguns setores da indústria, né, Prando? Quem vai pagar o preço do Eduardo Bolsonaro ter feito o que fez nos Estados Unidos, a mando do pai dele, para salvar a família, são todos os patriotas do agronegócio, o empresariado nacional que abraçou o bolsonarismo, dizendo Deus, pátria e família. Alguns estão percebendo que não existe nem Deus, nem pátria e nem família, quando o que está em jogo é a família Bolsonaro. E para muitos desses bolsonaristas, a culpa é do Lula. Então, como os bolsonaristas estão absolutamente receiosos de que a conta chegue para eles politicamente, qual é a justificativa para não perder a narrativa nas redes sociais? Que a culpa é do Lula. Mas eu posso lhe dizer, porque eu acompanho em grupos no WhatsApp, até de bolsonaristas muito ferrenhos, que muitos já sentiram que o que está acontecendo é uma tentativa orquestrada de salvar o Bolsonaro, ainda que, como você bem coloca, prejudique a sociedade brasileira, o empresário brasileiro, o agronegócio brasileiro. É óbvio que se o Trump dobrar e colocar 100%, torna impeditivo a exportação. Qualquer tipo de relação comercial, né? Claro, torna-se impeditivo. O que fará com que o Brasil e outros países possam estabelecer relações. O que significa? De maneira muito simples, eu gosto muito da dialética em que cada ação traz no seu bojo uma contradição. A tentativa do Trump de combater o BRICS pode, no limite, fortalecê-lo,
porque aí o Brasil desloca absurdamente o comércio para com o os BRICS. Estados Unidos e pode ser para a China, para a Índia e para outros países. Perfeito, A China e a Índia, por exemplo, têm um mercado consumidor vastíssimo e uma parte, inclusive, pode ficar. Agora, a pergunta que fica, eu escrevi um artigo, depois eu vou lhe encaminhar, já está publicado na minha coluna lá no My News, dizendo o seguinte: essa história, professor Fúvio, vai ter dois impactos nas narrativas. Na narrativa do bolsonarismo e na narrativa do Lula. Vamos pensar o seguinte: o Lula e o governo, e eu já disse isso para você, e já falei isso em muitas entrevistas, só retomando. Quando a gente pensa o governo Fernando Henrique Cardoso, foram 2 mandatos, tá bom? Dois mandatos. FHC1 e FHC2. Qual a marca destes governos? Primeiro, o controle da hiperinflação e a estabilidade econômica. Ninguém tira isso do Fernando Henrique. O plano real, né, também, né? Mas o plano real é a concretização disso. Isso. Quando você olha isso, Fúvio, você não tira do Fernando Henrique, embora o PT, quando assumiu depois do segundo mandato da FHC, criou a narrativa da herança maldita, que obviamente também não se sustenta. Aí você tem Lula 1 e Lula 2. Lula 1 e Lula 2, você tem uma marca. Diminuiu a extrema pobreza, houve um incremento da classe média, isso os dados da economia apresentam de forma contundente, e houve a consolidação dos programas sociais. Então, o Lula termina o segundo mandato com 83% de aprovação. 83% é a maior aprovação da série histórica de todos os presidentes da nova república. Ponto. Nós chegamos na Dilma, que não deixou uma marca. Nós chegamos em Bolsonaro, que para mim deixou uma marca nefasta para a sociedade brasileira, que tudo aquilo que ele poderia ter feito de positivo ele não quis fazer e acabou sendo marcado como um golpista que não queria entregar para um presidente democraticamente eleito o poder. Mas isso é uma outra história. A pergunta é: qual é a marca de Lula 3? O Lula 3 não tem nenhuma marca. Não tem nada de novidade, de positivo, que tenha melhorado a vida do brasileiro. Por exemplo, durante a campanha, o Lula sempre com aquela retórica sorridente e não raro populista, dizia que o povo voltaria a comprar picanha. As pessoas não estão comprando picanha e têm dificuldade de comprar café. O cafezinho que está no dia a dia do brasileiro tem estado cada vez mais caro. Então, a inflação dos alimentos, a dificuldade do governo de lidar com o Congresso, que de certa maneira também faz uma oposição muito mais dura do que o Lula tinha se habituado a ter anteriormente, mas uma oposição tão fetez ao governo Fernando Henrique, né? Então, o pau que bate Chico, bate em Francisco. Mas isso é uma outra história. Até no meu livro eu coloco esse aspecto. Perfeito. Bom, com todas essas dificuldades, e aí eu encerro essa parte, já te falo, com todas essas dificuldades, Fúvio, o governo Lula estava nas cordas. Sabe no boxe, quando o adversário começa a atacar e ele não bate forte o suficiente para nocautear, mas faz com que você se abaixe e vá para o cantinho, enquanto o adversário dá socos? O governo estava ali no corner, estava nas cordas. Aí, há 2 semanas, o governo consegue melhorar a sua ação nas redes sociais, criando o novo BBB. O primeiro BBB era da bancada do boi, da bala e da Bíblia. O novo BBB, criado pelo governo e alimentado pela militância nas redes sociais com inteligência artificial, transformou os banqueiros, as big techs e os bilionários no inimigo. Ou seja, ficou muito colado Congresso inimigo do povo brasileiro, quando houve a derrubada do IOF. E a extrema-direita e a direita sentiram o impacto, até mesmo porque nas redes sociais, especialmente o presidente da Câmara, né, o Hugo Mota,
foi chamado de inimigo do povo brasileiro. E aí ele falou, peraí, estão nos atacando. O presidente Lula está apostando no nós contra eles. Claro que o Lula vai apostar, ele sempre apostou. Como, de certa forma, o bolsonarismo também. Toda a sociedade polarizada aposta no inimigo para se manter firme. Vamos lá. O Lula ganhou, faz 2 semanas, um inimigo interno. O adversário, que são os super ricos. E deu certo. De certa maneira, aliviou a pressão sobre a comunicação do governo. Ontem, meu caro amigo Fúvio, o Donald Trump deu uma carta para o Lula, endereçou uma carta ao Lula, dando a ele o que ele mais queria, o inimigo externo. Deu a ele a lembrança para toda a militância de esquerda, da militância histórica da esquerda clássica, digamos assim, do imperialismo arrogante norte-americano. E aí você tem uma narrativa do PT que a família Bolsonaro, que Tarcísio, que Zema, não são patriotas. Na verdade, eles passam pano para aquilo que quer fazer os Estados Unidos contra o Brasil. Perfeito. Então veja você, meu amigo, que numa tacada, em 2 ou 3 semanas, como a política é dinâmica. Eu havia escrito um artigo dizendo que nós estamos entrando no segundo semestre do 3º ano de mandato do Lula. Lula não tinha nada para apresentar. Ele continua não tendo nada, só que agora ele tem 2 inimigos muito bem desenhados. E quando eu falo inimigo, eu não estou falando adversário, porque o Lula e o Bolsonaro gostam de inimigos. É o que eles querem, porque a polarização política, ela se retroalimenta da presença do adversário, do outro. É que adversário é um termo para democrata. Democrata gosta de adversário, populistas gostam de inimigos. Então, nesse sentido, a gente tem uma narrativa da esquerda e dos progressistas que estavam cotidianamente apanhando nas redes sociais, tem uma inversão. Então, a pergunta que fica agora, todos aqueles que usaram o boné do Make America Great Again, do MAGA, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Tarcísio, do Zema, com o impacto que poderá ocorrer com esta taxação, eles vão permanecer nesta ótica do bolsonarismo? Perfeito. Ou, só para concluir e te passar a palavra, existe também uma saída, que já foi, inclusive eu terminei o meu artigo hoje e mandei para publicação e li depois, que aliados já pedem que Bolsonaro ligue para a Casa Branca pedindo a interrupção das tarifas ao Brasil. E aí o Bolsonaro se colocaria como aquele que saiu por cima e que salvou o Brasil. De uma forma ou de outra, para quem é bolsonarista convicto e está em dissonância cognitiva, que vive numa realidade paralela, não é responsável por nada. Ele é sempre uma grande vítima e o culpado é sempre o outro. Para o bolsonarista raiz, o culpado é o STF, o culpado é a velha política, o culpado é o Dória, o culpado é o Instituto Butantan, a culpada é a China, o culpado é o Alexandre de Moraes, o culpado é o Edson Fachin. Todos são culpados. Bolsonaro e os bolsonaristas, jamais. Estes sempre são patriotas e colocam os interesses do país acima de tudo. Obviamente, uma grande narrativa assentada em fake news, pós-verdade e teoria da conspiração. Perfeito, Prandu, perfeito. Agora, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, Prandu, você acredita que a estratégia do Brasil de recíproca, né, de taxar também os Estados Unidos a 50% é a melhor estratégia? Pela sua análise, essa é a melhor estratégia? Sim, vai fazer o quê? Vai abaixar a cabeça e lamber as botas do imperialismo norte-americano? Não seria o caso de entrar com uma questão mais geopolítica, no sentido de ter uma conversa direta com o Donald Trump? Mas alguma negociação, colocar na mesa uma negociação, assim como foi feito com a China? Veja só, professor Fúvio, o Donald Trump não quer conversar. O Donald Trump,
é aquele cara que está na praia musculoso e luta jiu-jitsu com um cachorro pitbull treinado para machucar. O Donald Trump talvez até volte atrás. Porque veja só, o Paul Krugman, que é prêmio Nobel de Economia, um economista norte-americano, já publicou na imprensa norte-americana que essa taxação de 50% com os argumentos dados pelo Donald Trump é motivo de impeachment do Trump. Certo? Então a pergunta que fica é a seguinte: nós brasileiros e o governo brasileiro, um país que é independente, porque vamos lembrar, 1500 houve a ocupação do Brasil pelos portugueses, 1808 chega a família real, 1822 nós temos a independência, 1888 a abolição, 1889 a proclamação da República. Quer dizer que se somos um país independente desde 1822, o Donald Trump pode, porque tem poderio militar, nuclear, tratar o Brasil como um pária internacional, como... Veja a questão, o Trump está reacendendo nos brasileiros e ele está deslocando o patriotismo que estava monopolizado pela extrema-direita e por parte da direita para o campo da esquerda e do governo. Perfeito. Né? O Donald Trump é capaz de ter dado um slogan para o Lula para o 4º mandato: Brasil, um país soberano. O Donald Trump já tem até campanha no ar, né? Até o marqueteiro do governo ele já colocou um vídeo no ar de uma menininha, né? Alguma coisa assim, não, o Brasil é nosso, alguma coisa assim. Eu não vi, eu não vi, mas deve ter já. Sim. Porque é muito fácil trabalhar com isso. Uhum. Eu que não sou da área de comunicação, já tenho aqui na minha cabeça umas 10 peças, não é? Umas 10 peças de propaganda que o governo poderia fazer para comunicar à sociedade brasileira o que está acontecendo. Uhum. O Guilherme Boulos colocou, usando o parlamento, e você sabe que parlamento vem de parlar, que é falar, né? Ele usou o parlamento para dizer o seguinte: agora esta taxa de 50% ou de 100%, se o Trump dobrar a aposta, esta taxa vai ser chamada de taxa Bolsonaro. Fato. Porque quem desencadeou isso, quem foi para os Estados Unidos, abandonando os votos recebidos pelo eleitor do estado de São Paulo, foi o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Verdade. Foi ele que saiu em comemoração à taxação de 50%. Então, meu amigo Fúvio, neste momento, o Brasil tem apoio de vários outros países. O Brasil tem apoio dentro dos Estados Unidos das vozes que não são necessariamente pró-Brasil, mas das vozes que são dadas à racionalidade. Donald Trump não fez uma ação em defesa da economia norte-americana. Ele conjuga um ataque desnecessário a um parceiro comercial, a um país como é o Brasil, por questões ideológicas. Ele não está preocupado com a família Bolsonaro num primeiro plano, mas na manutenção da sua narrativa que necessita criar inimigos comuns. É claro que é muito mais fácil ele, por exemplo, falar de cerceamento da liberdade de expressão com o Brasil, que é um país democrático. Por que ele não aponta o dedo, por exemplo, para a China? Por que ele não pede punições para a China? Quando tem um vídeo que depois você procura, e se eu encontrar eu te mando aqui, em que a jornalista pergunta, não sei, para um adido cultural, para alguém da diplomacia chinesa, isso mais ou menos que você me perguntou, né? Falou assim, não, mas se vocês fizerem isso, o governo norte-americano vai dobrar a aposta e vai piorar para vocês. Ele virou e falou assim, a China existe há milhares de anos, quando os Estados Unidos nem pensavam em ser o que eram. Os Estados Unidos passarão e a China continuará existindo. É claro que é muito mais difícil você querer constranger um país do tamanho da China que o Brasil. Mas a gente não pode se submeter a um arreganho autoritário de um presidente que não está apenas, o Donald Trump não está apenas
estragando as relações comerciais. O Donald Trump está corroendo uma coisa fundamental dos Estados Unidos, que é a confiança na democracia, nas instituições norte-americanas. Os populistas não têm outra ideia e não têm outro objetivo que não seja o de perpetuar a sua ideologia, que é uma ideologia corrosiva. Por isso que a extrema esquerda e a extrema direita não são elementos que estão no plano de uma democracia, do diálogo e das instituições. Então, meu amigo Fúvio, eu acho que não tem outra saída a não ser humilhar-se internacionalmente do que a reciprocidade. Por exemplo, o governo brasileiro fala, é assim? Se for assim, o governo brasileiro pode quebrar patentes de medicamentos do governo norte-americano. Oh, que absurdo! Ué, o José Serra, quando era ministro da Saúde, quebrou patente de medicamentos e conseguiu fazer o plano de ação de saúde mais bem concatenado no combate à AIDS. Então, o nosso programa de combate à AIDS, dando medicação gratuita, é um exemplo no mundo possível de que maneira, quando o Ministério da Saúde quebrou a patente de medicamentos, provavelmente inclusive norte-americanos, para montar o coquetel anti-HIV que é dado para as pessoas que têm AIDS. Então, ninguém queria, mas a pergunta é, meu amigo, alguém está tentando derrubar a porta de sua casa no condado do Ipiranga. E aí você fala, não tenta entrar porque eu tenho como reagir. E o cara continua chutando e aí você percebe que ele tem, vamos pensar numa marreta, e ele já conseguiu passar da primeira porta de sua casa. Você vai convidá-lo para sentar e tomar um vinho, dizendo, ô, meu amigo, vamos discutir os termos de uma relação amistosa? Fúvio, nem você que eu conheço, nem eu, e nenhum presidente, nem que fosse de um país nanico, poderia aceitar de bom tom um tipo de ação como essa. Se vai aumentar em 50% para 100%, termina a exportação para os Estados Unidos. Mas não é o ideal. Claro que não. Mas quem começou com isso não foi o Lula e não foi o Brasil. Foi o Trump que falou, entre outras coisas, da taxação da China, da anexação do Canadá como um estado norte-americano, da anexação da Groenlândia, tirou o Golfo do México para chamar de Golfo da América, não é? Trouxe uma pessoa de um ego doentio como o dele, que é o Elon Musk, a ponto do filho do Elon Musk, você deve lembrar disso numa reunião, mandou o presidente dos Estados Unidos calar a boca, dizendo, você não manda nada. Então, se um menininho, filho do Elon Musk, fala isso pro presidente, mas por que o Trump não falou feio com o Elon Musk, mas quer falar alto com o Alexandre de Moraes, com o Brasil? Meu amigo, tem camadas de política, de economia e de psique humana, de psicanálise que poderiam ser muito bem exploradas nessas questões que nós temos. E no limite, meu amigo Fúvio, não é? O Donald Trump e o Bolsonaro e os bolsonaristas estão dando para o Lula, que está numa situação de desaprovação crescente e aprovação caindo em declínio, estão dando uma tábua de salvação. E aí, se o presidente Lula e os militantes do campo da esquerda, progressistas ou centro-democráticos se alinhar novamente, podem ser os votos que definirão as eleições de 2026, colocando inclusive em risco a possibilidade de uma reeleição que era dada como fácil e certa para o Tarcísio, caso ele queira se candidatar novamente, portanto, a reeleição ao governo de São Paulo, ou se lançar candidato à presidência do país. Verdade. Bom, Prandô, a gente sabe que o início da aplicação do tarifaço é no dia 1º de agosto, certo? Então, nós estamos no dia 10, até lá temos aí muitos dias de muitas coisas que irão ocorrer. E eu espero tê-lo, né, nos próximos dias aqui de novo na Educa para a gente poder comentar aí os próximos fatos que irão ocorrer, que certamente ocorrerão. Prandô, meu muito obrigado por sua análise, né, pela sua participação. Como a gente falou aqui fora do ar, em off, né, a partir de agora nós teremos aí uma presença mais assídua
das tuas análises aqui na Educa, o que é sempre muito bom. Muito obrigado pela tua presença. Meu amigo, somos parceiros de primeira hora no projeto da Educa, e eu já havia lhe elogiado e dito isso a você, e em público, e reafirmo o que eu disse aqui, o seu empenho é louvável, não é? Com todos os seus afazeres no campo da educação e como empresário que também é, preocupado com a sustentabilidade, com a sua empresa, com a sua família, está aqui se dedicando à construção desse projeto, que, claro, é um sonho seu, mas ganha dimensão coletiva. Então, eu só tenho ali agradecer, ali parabenizar, e, de fato, agora com um aplicativo aqui, né, que permite a gente fazer uma transmissão à distância, eu tenho certeza que não só eu, mas muitos outros colegas conseguirão ser mais assíduos na Educa, a ponto da gente manter uma regularidade. Conte comigo, eu continuarei aqui por mais uns dias no Rio de Janeiro, descansando e passeando com a família, mas se for o caso, a gente volta a conversar no final de tarde, começo de noite como hoje. Vamos sim, Brandon. Muito obrigado. Até abraço, breve. Meu querido amigo. Tchau, tchau. Até. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.